Imagine a seguinte situação. Você, dono de uma montadora japonesa, fabricante de carros, caminhões e picapes, tem algum tempo livre sobrando e não sabe o que fazer com ele. Embora produza bons veículos, você gostaria de botar em prática o que sabe sobre motores e propõe um exercício, um desafio bem singelo: fabricar um motor de Fórmula 1. Isso aconteceu e nós vamos ver isso agora. A Isuzu foi fundada em 1934 e recebeu o nome de um rio que passa por Kyoto, Japão. A marca japonesa fabricava carros e caminhões, e hoje em dia é mais conhecida por produzir picapes, especialmente na Índia e Turquia. Além dos carros, a Isuzu também produz motores a diesel usados por marcas como Renault, Nissan e Ford. Não é pouca coisa. No começo dos anos 90, a marca tinha uma aliança com a Lotus Cars e produzia os motores para o modelo Elan, um carro que fazia sucesso e que era um dos carros-chefe da empresa na época, junto do Sprint. A situação da equipe de Fórmula 1, por outro lado, não era das melhores. A equipe fundada por Colin Chapman havia perdido o patrocínio da R.J. Reynolds, dona da marca Camel, e sem dinheiro acabou perdendo também os motores V12 da Lamborghini. A equipe quase fechou as portas, quando dois Peters, Collins e Wright, assumiram o comando e tentaram manter o time de pé. Conseguiram os motores V8 da Judd, e a equipe, de forma quase heróica, conseguiu 3 pontos com o jovem Mika Hakkinen e com o britânico Julian Bailey. O carro carecia de patrocinadores, então qualquer ajuda era bem-vinda. Foi nessa hora que a Isuzu viu uma janela de oportunidade abrir. A Fórmula 1 da época estava inflada de fornecedores e equipes. 15 times compravam motores V8 da Ford e Judd, V10 da Honda, Renault e Ilmor e V12 da Ferrari, Lamborghini e Yamaha. O mercado era atraente, uma verdadeira vitrine para as marcas, e a Isuzu gostava do que via. Mas enquanto outras montadoras entravam na Fórmula 1 com seriedade e compromisso em desenvolver parcerias, a marca nipônica queria mesmo era testar sua capacidade em construir motores. A ideia era simplesmente de fazer um exercício, de descobrir o que eram capazes. O projeto havia começado em dezembro de 1990 graças a um grupo de engenheiros da seção de pesquisa e desenvolvimento da Isuzu. Para não chamar atenção, as peças do motor foram todas produzidas em diferentes empresas do conglomerado do qual a Isuzu Motors fazia parte, e assim foi feito. O motor P799WE era um V12 de 3.5 litros, que ficou pronto em fevereiro do ano seguinte. Nos testes de fábrica, alcançou 637 cavalos de potência com 12.000 rotações por minuto. Era um resultado interessante, maior do que os engenheiros esperavam. Os testes continuaram e a potência foi aumentada para ótimos 755 cavalos a 12.000 RPM. Animados, os engenheiros passaram a ir atrás de um chassi que pudesse ser usado para testes em pista, e a Lotus era disparada a melhor oportunidade. Além da aliança com a marca japonesa, o carro da equipe britânica carregava os patrocínios minoritários da Komatsu e da Tamiya, e as marcas se viram de ponte para os primeiros testes. A pedido da Isuzu, as patrocinadoras pediram à equipe um chassi maior, capaz de comportar o V12 produzido por eles. E como a Lotus havia andado no ano anterior com os grandes V12 da Lamborghini, isso não foi problema. Com esses detalhes acertados, um teste foi marcado para o dia 31 de julho. História confusa, não? Se gosta de histórias assim e quer saber mais sobre a Fórmula 1, inscreva-se no canal. Parece pouco, mas ajuda bastante na criação de conteúdo. Voltando ao vídeo, o chassi escolhido foi o 102, que embora tivesse sido adaptado para receber os Judd V8, ainda tinha espaço bastante para o motorzão V12 graças a algumas modificações. O chassi recebeu o nome 102D e foi para a pista de Silverstone em 2 de agosto para o shakedown, e 4 dias depois os verdadeiros testes começaram, inicialmente com Johnny Herbert ao volante. No mesmo dia, a McLaren e a March também realizavam testes, então dava para fazer um comparativo e avaliar de antemão o desempenho. Com 15 voltas, algumas impressões começaram a se formar. Segundo os engenheiros, o som era diferente do que eles haviam presenciado no laboratório, e tanto a aceleração quanto a velocidade pareciam ser melhores que a do March com o motor Ilmor. O carro ainda seria apenas alguns quilômetros mais lento que o McLaren, andando a um nível próximo à equipe campeã. Embora a animação fosse grande, nenhum tempo foi registrado. Mas embora alguns jurem que o Lotus Isuzu foi realmente rápido, outros indicam que o carro era até 6 segundos mais lento que o McLaren, devido ao peso extra das baterias e porque não havia nenhuma especificação fixada sobre pneus e gasolina, por exemplo. A parte mais interessante da experiência foi o fato de que o motor mesmo não apresentou problemas. Não quebrou, nem precisou de ajustes para não estourar.
Peter Collins disse na época a um jornal japonês que ele nunca havia visto o motor funcionar de primeira em um teste. Os tempos foram ok, e tudo funcionou maravilhosamente bem. Collins não havia revelado o nome do fabricante, mas a Isuzu já era ventilada pela imprensa como uma futura fornecedora de motores já em 92 ou 93, mas os japoneses não pensavam da mesma forma. A Isuzu não só não queria entrar na Fórmula 1, como também não estavam com muita vontade de alargar parceria com a Lotus Cars. Como foi adiantado no começo do vídeo, o motor foi puramente um exercício de engenharia para a marca. Assim que conseguiram comprovar a própria capacidade de produzir motores de alto desempenho, a marca considerou o teste um sucesso e tocou a vida para frente. Sem fornecimento de motores, sem venda de tecnologia, nada. Um dos engenheiros disse em uma revista japonesa que a Isuzu nunca teve a intenção de fornecer motores, ou de gastar dinheiro com o desenvolvimento ou patrocínio de equipes. Assim que o teste foi concluído, o projeto foi abandonado, em partes. O motor apareceu no Salão de Tóquio ainda em 91, equipando uma picape. O Isuzu Komo era um carro conceito que funcionava também como um projeto teste, outro dos exercícios de engenharia da marca. O carro, por motivos óbvios, também não seguiu em frente, afinal, se a marca não queria produzir motores para a Fórmula 1, então por que produziria motores de Fórmula 1 para picapes? Aquela foi uma última tentativa formal da marca japonesa em produzir algo voltado ao automobilismo. A Lotus, por sua vez, continuou se arrastando em sua tentativa de sobreviver na Fórmula 1. Em 94, a equipe conseguiu motores Mugen Honda, mas o chassi 107 era muito ruim. Ao final do ano, a equipe fechou as portas e ainda tentou uma fusão com a Pacific, que acabou fechando em 95. Com isso, a equipe original de Colin Chapman deixou de existir, e o nome só voltaria à Fórmula 1 em 2010, com a iniciativa do empresário malaio Tony Fernandes, e depois com a Renault até 2015. O chassi do teste ficou com a Lotus até 97, quando foi adquirido pela Tamiya. Tanto o carro quanto o motor estão expostos atualmente no Museu da Marca, em Shizuoka. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!